Então é o seguinte, ó, na página 66, nós temos o módulo 23, noções gerais de onda. Então, para a gente relembrar sobre o que é onda aí, de forma bem simples, bem compacta, né? Como uma revisão mesmo. O que é onda? Onda é qualquer perturbação que se propaga em um meio ou que está viajando para Santa Catarina, para Disney, para onde for aí. Né? Se eu tenho uma perturbação se propagando por um meio, eu chamo essa perturbação, então, de onda. E qual que é a principal característica de uma onda? Onda só transporta energia. Onda não transporta matéria. Então, quando eu falo em propagação de onda, tudo aqui, e é bom que eu estou gravando, assim fica junto no vídeo aí, essa reclamação minha. Onda, uma propagação que se propaga em um meio e ela não transmite, ela não transporta matéria, só transmite energia. E quando a gente fala em onda, então posso ter onda em corda, onda na água, posso ter onda eletromagnética viajando pelo ar, né? Tem a luz, tem o som, tem vários tipos de onda que tem essa característica, né? De não transportar matéria, só transportar energia, através da propagação aí por um meio. Bom, quando a gente fala em ondas, então eu coloquei aqui assim, ó, a gente pode classificar as ondas em relação à natureza que essas ondas têm. Nós temos dois tipos de ondas: as ondas mecânicas e as ondas eletromagnéticas. E qual que é a diferença entre uma onda mecânica e uma onda eletromagnética? Bom, as ondas mecânicas são aquelas que usam um meio material para se propagar. Obrigatoriamente, ela precisa de um meio material. Por quê? Porque a propagação ocorre através das partículas que constituem esse meio material. Então, para o ar se propagar, desculpa, para o som se propagar, eu preciso do ar. E acontece o quê? As partículas que estão no ar, no que eu falo, as minhas cordas vocais vibram, então elas pegam as partículas do ar, transmitem energia para isso, e essa energia vai se transmitir de partícula a partícula até chegar do outro lado. Muito semelhante ao que acontece, por exemplo, para ter uma noção aí, né? Comparativamente com outro conceito, com a condução do calor. Né? Então, a onda mecânica, a propagação é feita de partícula por partícula do meio material. Né? Então, são as ondas que estão nas cordas, as ondas na superfície da água, a onda na mola e, principalmente, o som. E importante lembrar, né? Onda mecânica não se propaga no vácuo. Exercício clássico lá, a campainha dentro da câmara de vácuo. Não ouve o som. Beleza? Por quê? Porque o som é uma onda mecânica e onda mecânica precisa de meio material para se propagar. O vácuo é a ausência de partículas, ausência de matéria, então aí eu não tenho som se propagando pelo vácuo. Já as ondas eletromagnéticas, quem são as ondas eletromagnéticas? Uma onda eletromagnética, ela é composta por um campo elétrico e um campo magnético. Esses dois campos têm que ser perpendiculares entre si. Então, até que se brincar assim, né? O campo elétrico, por exemplo, ele está numa direção, vamos supor que na direção vertical. O campo elétrico está na direção perpendicular, ou seja, um forma 90 graus com o outro, então como se formasse um X, né? E eles são variáveis com o tempo. Então, não é um campo constante, é um campo oscilante. Ele fica indo do máximo para o mínimo, o máximo para o mínimo. Né? O campo elétrico e o campo magnético são perpendiculares, são entre si, são oscilantes e eles propagam numa outra direção, ainda perpendicular à direção de vibração deles. Certo? Então, depois a gente discute mais detalhadamente nas próximas aulas só sobre a onda eletromagnética, mas o que me interessa nessa primeira aula, que é de noção geral de onda aí, é entender que as ondas se propagam as ondas eletromagnéticas, elas se propagam no vácuo e em alguns meios materiais. Então, ela consegue propagar, por exemplo, só a gente usar como base a luz, por exemplo. A luz passa no vácuo, passa no ar, passa no vidro, no acrílico, mas na parede ela já não passa. Ou seja, enquanto a onda mecânica precisa de um meio material, a onda eletromagnética não necessariamente. Ela se propaga no vácuo e em alguns meios. E é por meio de onda eletromagnética, né, que a luz do Sol, por exemplo, o calor do Sol, chega até aqui à Terra. Então, quem que é a onda eletromagnética? Onda de rádio, micro-ondas, infravermelho, ultravioleta, a luz visível, raio-x, etc. E todas essas ondas eletromagnéticas, no vácuo e também no ar, elas se propagam com velocidade de 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, ou em alguns exercícios vai aparecer até para a gente aí 3 vezes 10 a quinta quilômetros por segundo. Beleza? Alguma dúvida, alguma pergunta por enquanto?
Bom, então se eu posso classificar em relação à natureza da onda, em onda mecânica e onda eletromagnética, eu também posso fazer a classificação em relação à direção de vibração. Eu até peguei a figurinha da apostila aí. Quando a gente fala a classificação entre a direção de propagação e a direção de vibração, vamos entender a diferença. Propagação é para o lado que ela vai, e vibração é como que ela está balançando. Vamos pensar mais fácil assim. Então, aqui, né? Quando eu tenho a propagação, no caso, ocorrendo aqui na horizontal, né? Eu tenho uma mola esticada, estiquei minha mola, para dar um tapa na ponta dela. Alguns elos da mola se aproximam, depois se afastam. E esses elos que se aproximam e se afastam vão percorrendo a extensão da mola. Então, eu tenho o quê? Os elos estão mais afastados aqui, os elos estão mais próximos, e esse grupo de elos mais próximos aqui, ó, ele vai se movendo ao longo da minha mola. Então, a mola está vibrando, ou seja, os elos se aproximam e se afastam, a vibração é horizontal, e eles também se movem aí na horizontal. A propagação também é na horizontal. Então, quando eu tenho isso, propagação e vibração na mesma direção, então eu chamo isso de onda longitudinal. O som, por exemplo, é uma onda mecânica do tipo longitudinal. A vibração ocorre na mesma direção na propagação. Mas tem ondas, tem algumas ondas, que acontece o quê? A onda se propaga numa direção, então tem uma corda esticada, vou lá e dou um tapa na corda. O pulso vai viajar pela corda. Então a vibração, a propagação está na horizontal. Mas os pontos da corda eles vão vibrar para cima e para baixo. Então pego a corda esticada, dou um tapa nela, vai criar aquele pulso que vai subir e vai descer. Então um ponto só vai fazer o movimento de sobe e desce. Então, quando a vibração e a propagação são perpendiculares, então aí eu tenho uma onda chamada de onda transversal. Mas tem algumas ondas que eu percebo esses dois efeitos. Ao mesmo tempo, né, que ele vibra para cima e para baixo, ele vibra para frente e para trás. Então, acho que todo mundo já sentiu a ação de uma onda mista. Quando você está na praia, está lá dentro da água, aí passa a onda, o que a onda faz? A hora que passa a onda por você, você sente seu corpo indo para cima e para frente. Aí ele vai descendo, indo para baixo, e aí ele continua indo para baixo e indo para trás, até você voltar na posição que você estava. Você percebe seu corpo avançando, subindo e retornando, descendo. Se você observasse o seu centro de massa, você ia perceber que você desenha como se fosse um círculo no ar lá, né? Ou seja, ao mesmo tempo que eu vou para frente e para trás, o corpo está indo para cima e para baixo. Então, quando eu tenho a combinação da onda longitudinal com a transversal, então eu chamo essa onda de onda mista. Beleza? Tranquilo? Mas a classificação da onda não é só enquanto a natureza, né, mecânica ou eletromagnética, ou em relação à direção de propagação e vibração. Ela é também feita em relação à frente de onda e à dimensão que ela tem. E acho que eu parei aqui, que eu estava preparando o rascunho, e eu parei por aqui. Então, o que eu vou ter lá? A frente da onda funciona como? É a parte do ponto que eu estou vendo vibrar. E quando a gente fala em frente de onda, eu posso ter aqui três classificações básicas, né? Eu posso ter a frente de onda sendo um ponto, eu posso ter a frente de onda sendo uma linha, a frente de onda é uma linha, e eu posso ter a frente de onda como uma superfície. Quando eu falo em frente de onda é um ponto, eu posso falar que que ela também é pontiforme, em forma de ponto. Né? Essas ondas, nós chamamos elas de ondas unidimensionais, ou seja, a vibração se propaga em uma única direção. Então está lá minha corda esticada, se eu pego um ponto da corda aqui, ele só vai subir e descer. Não faz mais nada disso. Então a minha onda passa, ela joga o ponto para cima e para baixo.
Isso aqui, então, é uma onda pontiforme, ou também chamada de onda unidimensional. Agora, quando eu pego uma superfície da piscina, água paradinha, eu vou lá e vou jogar pedrinha no meio da piscina, o que acontece? Eu tenho aqui, no que ela começa a bater, ela começa a formar círculos para se propagar, né? Então, nesse caso, tem uma onda circular. Mas se eu pegasse uma régua e batesse a régua reto lá na água, eu vou ter ondas planas ou ondas retas, né? Então, posso ter aqui ondas retas ou planas e onda circular. No caso aqui, elas são chamadas de ondas bidimensionais. Só pensar, né? Ao mesmo tempo que ela se propaga no comprimento, ela se propaga na largura, em duas dimensões. Por isso, bidimensionais. E nós temos também, então, se é uma superfície, aí eu tenho o quê? Quando eu falo, né, ou quando eu acendo uma lâmpada, ela sai. Aqui é um pouquinho mais difícil desenhar. Ah, Marcelo, está fazendo um círculo? Imagina que é uma superfície. É como se você estivesse enchendo uma bexiga redonda de uma bola, né? Ao mesmo tempo que ela vai para frente, vai no comprimento, ela vai na largura e ela também vai na altura. Então, a propagação ocorre na altura, no comprimento e na largura. Certo? Eu só não sei como que está na gravação ficando a imagem de vocês ali. Então, deixa eu mudar a posição. Então, nesse caso, eu tenho ondas tridimensionais. Perfeito? Então, basicamente, nossa primeira parte aí é essa ideia que ele coloca para a gente discutir a respeito das ondas. Vamos para o exercício? Deixa eu só copiar o primeiro exercício para colocar na tela aqui para a gente. Vamos lá, então. O primeiro exercício aí está na página 68. Página 68 do caderno 3. Diz o seguinte: considere as proposições sobre uma onda eletromagnética. Onda eletromagnética é uma oscilação de um campo elétrico perpendicular à oscilação de um campo magnético. Certo, até aqui. Que se propaga em uma direção mutuamente perpendicular a ambos os campos. Perfeito. A definição de onda eletromagnética. Campo elétrico perpendicular ao campo magnético que se propaga na direção perpendicular a esses campos. Propaga-se pelo vácuo com velocidade constante. Correto também. E essa velocidade vale 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. A radiação de micro-ondas não é um exemplo de onda eletromagnética. A radiação de micro-ondas não é... esse não aqui que tornou ela errada. Então, a 3 está errada. As ondas sonoras são exemplo de onda eletromagnética? Não, onda sonora é onda mecânica, não onda eletromagnética. Quando uma radiação eletromagnética é transmitida de um meio para outro, altera-se a sua velocidade e o seu comprimento de onda. Bom, isso aqui está correto. A gente vai discutir depois, né? Mas nos fenômenos ondulatórios, mas a refração da luz a gente já discutiu. E a luz, se ela é uma onda, os fenômenos que a onda sofre são os mesmos fenômenos que a luz pode sofrer. Então, quando eu tenho que... Quando uma radiação de um meio para outro, então essa ideia que eu coloco aqui, transmissão da onda de um meio para outro, é o que nós chamamos de refração. E o que acontece na refração? Mudança na velocidade. E a gente vai discutir depois, se muda a velocidade, também muda o comprimento de onda, porque a frequência permanece constante. Então, 1, 2 e 5, qual alternativa que é aqui? 1, 2 e 4, não. 3 e 4, não. 2. Letra D. 1, 2 e 5 estão corretas. Beleza? Dúvidas? Perguntas? Então, olha lá. Questão 2
nós temos o seguinte aí na questão 2, né? As radiações eletromagnéticas possuem diversas aplicabilidades na vida cotidiana. De novo, ele está se preocupando em falar das radiações eletromagnéticas. E o espectro das mais utilizadas pela humanidade é formado por radiações que possuem comprimentos de onda que vão desde as dimensões atômicas, o raio-x e radiação gama, até centenas de metros, que são as ondas de rádio. Conforme a ciência atual postula, a radiação eletromagnética possui caráter dual. Pode ser considerada partícula ou onda, dependendo da situação em estudo. Pode associar cada feixe de radiação eletromagnética um feixe de partículas chamadas de fótons. E a energia de cada fóton depende de uma constante chamada de constante de Planck. E é diretamente proporcional à frequência de radiação. Então, aqui ele está dando uma formulinha para qualquer energia, né? Ela depende de uma constante e é proporcional à radiação, à frequência da radiação. Então, E é igual a F. Sobre as radiações eletromagnéticas, são feitas as seguintes afirmações. Quanto menor o comprimento de onda da radiação, maior a energia do fóton a ele associado. Então, aquilo que eu falei, questão, de novo, na minha opinião, está mal colocada na apostila, por quê? A gente vai falar de equação de onda na sequência, é a próxima aula. Mas vamos lá. Eu sei que a equação fundamental da onda, a gente já estudou lá no segundo ano, que é V igual a lambda vezes F. Como a velocidade, se a velocidade de uma onda é constante, o que acontece? Quanto maior for a frequência, menor será o comprimento de onda. Se eu pego a equação de Planck, que E é igual a hf, quanto maior for a frequência, maior é a energia. Então, ele diz aqui, quanto menor o comprimento de onda, maior vai ser a frequência. E quanto maior a frequência, maior é a energia. Então, quanto menor o comprimento de onda da radiação, maior a energia do fóton. Verdadeiro. A primeira está correta. Quanto menor a energia do fóton, menor a sua velocidade de propagação. Não, a velocidade dos fótons são todas constantes, todas iguais. Então, a segunda está errada. Né? Se não muda de meio, não muda a velocidade. Então, a velocidade é constante. Esse menor aqui que deixou a questão errada. A energia de um feixe eletromagnético, constituída da radiação de frequência constante, é discreta. Ou seja, só pode assumir valores múltiplos inteiros de um valor mínimo. A energia de um feixe eletromagnético constituída da radiação de frequência constante é discreta. Ou seja, só pode assumir múltiplos inteiros de um valor mínimo. A gente vai discutir depois isso aqui, mas está correto também. Quando a gente fala o valor mínimo de energia, né, tem a ver com o quantum de luz. Para emitir esse fóton, ele está relacionado com a distância entre os níveis energéticos no átomo. Então, para eu jogar o elétron de um nível para outro, eu preciso dar aquela quantidade exata de energia para ele. Né? Fugiu o nome agora. Saltos quânticos. Né? Então, no que ele libera aquela quantidade exata de energia, eu vou ter, então, um fóton com a energia correspondente. Então, aqui, a primeira está certa, a segunda está errada e a terceira está certa. Verdadeiro, falso, verdadeiro. Letra B, ó. Beleza? Alguma pergunta aí? Então, vamos para a questão 3. Questão 3 está o seguinte, ó. Quando um sinal sonoro se propaga no ar, há variações de pressão em cada ponto. Na figura 1, está representada num certo instante uma determinada região do espaço, em que se propaga da esquerda para a direita um sinal sonoro de período T. As zonas mais escuras correspondem às zonas de compressão do ar, e as zonas mais claras correspondem às zonas de rarefação. Na figura, encontra-se ainda representada pela linha
e tracejado, P, uma certa camada de ar naquela região do espaço. Qual das figuras seguintes pode representar um período e meio depois um segundo e meio depois, a mesma região do espaço e a mesma camada de ar? E aí? Primeira coisa que eu já poderia eliminar de cara, onda só transporta a energia, não transporta a matéria. Então, se eu tenho o ar vibrando, a partícula aproxima, afasta, mas ela não sai daquela posição. Então, já posso eliminar aqui a letra B e a letra D. A camada de ar vai ficar na região central onde ela está. O que é um período? É o tempo de uma oscilação completa, né? A gente estudou lá no movimento circular e a definição é a mesma, né? Então, o período é o tempo completo de um evento. Então, no caso, ao o ar parado, ele vai aproximar, afastar. Isso é um período. Quando ele pede um período e meio depois, então se o período é aproximar, afastar, ele tem que aproximar, afastar e aproximar de novo. Então ele vai inverter. Se era uma crista, vai virar um vale. Se era um vale, vira uma crista. No caso da compressão e da rarefação, se era uma faixa de compressão, vai virar uma faixa de rarefação. Então era azul, vai ficar branco. Então a resposta, a letra A. Na água salgada, a propagação das ondas eletromagnéticas é rapidamente atenuada. Essa é uma das razões técnicas pelas quais as embarcações marinhas fazem frequentemente o uso de um dispositivo chamado sonar. Esse instrumento tem uma utilização em navegação na pesca, no estudo e pesquisa no fundo dos oceanos. Seu funcionamento consiste na emissão de uma onda sonora que, ao encontrar um obstáculo, sofre reflexão e retorna ao seu local de origem com velocidade do som. Calcula a velocidade do som nas águas, representada na figura, sabendo que o eco retorna ao sonar após 0,2 segundos. Só entender o seguinte, ó. Eu tenho aqui uma distância D entre o navio e o fundo do oceano. E o ΔS, que a onda vai percorrer,